Eu vou fazer hoje o último vídeo dos 5 que eu prometi fazer acerca das aulas do Marcelo Gleiser, né? Do Filosofia para Poetas. Então este é o 5º vídeo que eu vou falar do paralelo que ele traça entre espiritualidade e física, né? Ou ciência, dessa relação. O primeiro vídeo eu comentei a aula dele da mitologia. O segundo vídeo falamos os comentários acerca da aula dele sobre os pré-socráticos. O terceiro vídeo sobre o período socrático, Sócrates, Platão e Aristóteles. E depois falamos o 4º vídeo acerca da ciência de uma maneira geral. A ciência frente aos outros conhecimentos, né? A ciência diante dos 6 conhecimentos que montam esse campo. O mito, a religião, o pensamento do senso comum, o pensamento científico, o pensamento filosófico e o pensamento artístico, né? Então, esses 6 campos do conhecimento onde a ciência está localizado dentro desse campo. E hoje eu ia falar sobre, então, esse último, né? Essa relação espiritualidade e ciência. Então, aí, é claro que nós estamos falando do campo do conhecimento da religiosidade, o conhecimento religioso, contra uma dialética com o conhecimento científico, tá? Então esta é a ideia. Eu não vejo muita solução dialética nesse encontro, né? Porque o dialeto, ou a dialética, não o dialeto, mas a dialética, não faz parte do pensamento científico e também não faz parte do pensamento religioso. O pensamento religioso é feito através da retórica, não possui dialética no pensamento religioso. E o pensamento científico se dá através da metodologia, né? Então, uma lógica indutiva dentro de um sistema metodológico. Então, não é um sistema dialético. Então, a dialética não está presente nem no pensamento científico e nem no pensamento religioso. A dialética, ela está no pensamento filosófico, né? Então, filosófico é um pensamento que faz a dialética, né? Desde a sua origem. Então, qual é, por exemplo, a prática do pensamento mitológico? Ele é uma prática discursiva, linguística, é o discurso, é a força do discurso, que é entendido ou como autoridade ou como analogia, tá? Mas é a força do discurso. Então, qual é o da crença, o da religiosidade? É o dogmático, é o dogmatismo. Qual é a do senso comum? É o discurso político. Então, o senso comum é o político, é a polis, é a tentativa de solucionar, tá? O religioso, o científico é o metodológico. O filosófico é o dialético. E o artístico é a expressividade, a expressão, né? A síntese. Então, é uma relação sintética, apresenta obras para o mundo, apresenta síntese para o mundo, tá? Então, na verdade, o que o Marcelo Gleiser mais deseja é usar a política, ou seja, o senso comum, para entender. Então, vamos usar um pensamento político para tentar fazer relações entre o pensamento religioso e o pensamento científico, tá? Eu acho que esse tipo de relação política tem que ser feita com todos os pensamentos. Não é simplesmente essa questão que muita gente trata ciência e fé. Não. Precisa ter uma política tratando. A política, o senso comum, é o miolo, é o principal, tá? O senso comum é o pensamento principal, porque ele vai estabelecer aquilo que pensa o mundo, aquilo que pensa a sociedade, aquilo que pensa a maioria. A base da democracia, a base da política. Então, ele é o principal. Sendo ele o principal, ele é que tem seus instrumentos para estar intermediando, né, todos os conhecimentos. Então, a ciência está se utilizando da política para conversar com a religião. E a religião se utilizando da política. Então, a política, ou o senso comum, sempre vai ser o intermediário entre essas interlocuções, né?
Mas não tem que ser só os dois, tem que ser o mito falar com a filosofia, a ciência falar com a arte falar com a religião, a arte falar com a filosofia. O problema é que dentro como não existe a dialética presente em todos, a maneira de se falar é diferente. Tá? Então, se a ciência está estabelecida na metodologia, então ela vai escutar os dogmas da religiosidade ou da espiritualidade, ela vai tentar selecionar aquilo que pertence ao campo da natureza e aquilo que não pertence ao campo da natureza, porque ela, como metodologia e como indutividade, ou seja, como uma lógica indutiva, ela só pode tratar das coisas pertencentes ao campo da natureza. Tá? Então ela vai pegar aquilo que é natural, ou seja, que tem uma natureza, e vai estudar, vai fazer experiências, vai fazer constatações e vai devolver isso para a religiosidade. Não existe uma dialética aí. Tá? Ela pega, então, o dogma, o discurso dogmático, vê se ele é natural ou não. Se ele não for natural, a ciência descarta, ou seja, não recolhe para si, não vai analisar, então ela não vai analisar o espírito. Tá? Então, a ciência não tem como analisar o espírito. O espírito não é natural. O espírito não é uma coisa que possa ser colocado numa balança para medir, ou numa régua, né? Ou para uma experiência onde faça alguma coisa indutiva, que eu faça uma coisa, dê uma resposta, uma análise. Não há como analisar o espírito. Ele não pode ser dividido em partes, não pode ser sintetizado. Tá? Então ele não tem como. Então a ciência não pode tratar do espírito. O cientista ele pode tratar de todas as coisas do conhecimento, mas ele não pode, a ciência não tem como. Então ela não tem instrumentos para tratar do espírito, então ela não trata. Então a ciência vai servir do quê? De um instrumental para todos os demais conhecimentos. E fatalmente, para o maior deles e o mais importante deles, que é o senso comum. Né? Então, aquele instrumental da ciência vai separar tudo aquilo que é da natureza, daquilo que não é da natureza, tá? Vai analisar e vai devolver com uma credibilidade terrivelmente absurda. Tá? É claro que a ciência não vai colocar absolutos, né? Ela coloca paradigmas, ela vai evoluindo e colocando respostas cada vez mais complexas, mas as respostas que ela dá são irritantemente sólidas. Então servem. Então acontece o quê? Quando a ciência fazer análise de alguma coisa que pertence à natureza acerca do mito, tá? Então ela vai devolver isso para o mito e falar, eu analisei, está aqui, ó. Aí o mito muda a sua linguagem. Ele olha para a concretude, tá? Paradigmática, né? Aquilo que ele olha para o paradigma estabelecido pela ciência e muda a sua linguagem. Olha, eu falava isso, mas agora eu vou mudar minha linguagem, porque agora ficou demonstrado que isso não é isso. Né? Da mesma forma, quando a crença entregar os seus dogmas, se a ciência vê naturalidade naquilo, natureza, ela vai examinar e vai devolver seus conceitos. Tá? As suas experiências, os conceitos são da filosofia. Tá? E aí a religião tem que pegar aquilo e mudar seus dogmas, encaixar seus dogmas a uma nova realidade da natureza. Tá? Da mesma forma a filosofia, então a filosofia vai entregar os seus conceitos para a ciência vai analisar aquilo lá e devolver para a filosofia e falar, olha, isso aqui tem fundamento, isso aqui não é, agora aquilo que é natural eu nem olhei, fica com você cuida disso. Mesma coisa com a arte, ou seja, a ciência tem esse papel fundamental de separar aquilo que é natural daquilo que é ideia.
Ou seja, ela não vai tratar de política, ela não vai tratar de conceitos, ela não vai tratar de tudo isso que envolve as humanidades, né? Tudo isso aí que envolve do amor, da família, de toda essa coisa que faz a vida humana. Mas ela vai dar os fundamentos da natureza e as certezas para que nós possamos fazer nossas construções e ideias de uma maneira absolutamente real, tá? Então alguém pode ter ideia de fazer um avião voar, mas vai ser a ciência que vai testar coisa por coisa para devolver esse conceito e falar, Tó, faz isso que agora se você fizer isso ele voa. E ele vai lá e vai voar. Então a importância da ciência é estrondosa, mas ela sempre vai ser um instrumento que vai devolver aos outros conhecimentos as suas conclusões para melhorar, evoluir e adaptar os outros conhecimentos. Então a filosofia só consegue crescer com a ciência, tendo recebido de volta da ciência os seus fundamentos experimentados. E a religião só consegue evoluir com a ciência, tendo seus dogmas evoluídos e reconfigurados através da ciência. Assim como a mitologia, que a linguagem só vai conseguir evoluir a linguagem tendo de volta os seus termos sendo reavaliados pela ciência. E não se preocupem, porque tudo aquilo que a ciência verificar que não pertence à natureza, ela não vai pôr a mão. Ela não vai discutir Deus, ela não vai discutir o espírito, ela não vai discutir o sonho, ela não vai discutir a política, ela não vai discutir todos esses problemas, os conceitos. Ela não vai discutir a arte, ela não vai julgar Van Gogh, ela não vai examinar o milagre, a não ser que você entregue um milagre, para saber se aquilo faz parte da natureza ou não. Ela vai te devolver uma certeza daquilo. Tá? Não fique decepcionado se ela mostrar que aquilo que aconteceu faz parte da natureza. E aí você refaz os seus conceitos de milagre, ou seus dogmas, ou seu discurso. Tá? Então, essa posição da filosofia, a posição da ciência como instrumento mais importante de identificar aquilo que pertence à natureza ou não à natureza é fundamental para o crescimento do pensamento. Só que também converte a ciência numa ferramenta, num auxiliar dos outros conhecimentos. Ou seja, a ciência não tem força em si para propor conceitos, para apresentar crenças, para apresentar discursos, para formar políticas, para orientar a sociedade, para ajudar o senso comum. Ela ajuda ajudando os outros conhecimentos a se fundamentarem cada vez mais com solidez para fazerem suas políticas, suas artes, suas crenças, seus discursos, para poder melhorar a qualidade desse senso comum. Né? Então, quando falamos essa questão de espiritualidade ou não espiritualidade, nós estamos falando de uma coisa que nem sempre é possível para a ciência, porque não existe presente a dialética. Tá? Só que eu queria fazer só mais uma observação do lado científico, rapidinho, eu vou falar rápido. Tá? A questão da entropia, da física, que o Marcelo trata bem, é uma questão fundamental nisso. Tá? Para vocês entenderem isso. Por quê? Porque se entende o processo de entropia, desde Newton, como uma desorganização de um sistema. Né? Mas isso é só uma visão newtoniana, uma visão particular. Né? Assim como Newton tinha a sua física dos movimentos aqui, as suas leis físicas, tá? Que são muito boas e válidas para o nosso planeta Terra. Tá? Mas quando a gente vai para tentar ir para Marte, ou tentar dar saltos maiores fora da relação da Terra, ou quando a gente começa a ir para o átomo, para o quantum, né, para o elétron, para as subpartículas, essas relações físicas mudam e não é mais a física newtoniana que basta. Tá? Da mesma forma, a entropia não pode ser vista como uma desorganização. Isso é uma visão limitada. Ela deve ser vista muito mais como uma
complexidade. Então, o que é entropia? A partir do Big Bang para cá, tá? O universo esfria. E ao esfriar, as relações entrópicas desse resfriar provocaram a química. E nesse planeta Terra aqui, essas relações químicas provocaram a existência da biologia. E a complexidade da biologia trouxe a vida. E a complexidade da vida trouxe a formação dos sistemas nervosos centrais, dos mamíferos. E essa complexidade trouxe a consciência para os mamíferos e algumas outras espécies. E a aprimoração, o aprimoramento, a complexidade dessa consciência trouxe a consciência humana. E o aprimoramento dessa consciência humana trouxe a linguagem. E a linguagem trouxe os conhecimentos, que trouxe inclusive a ciência e todos os outros conhecimentos. Então existe uma complexidade na história de 14 bilhões de anos, desde o Big Bang até aqui, né? Ou seja, mas o espírito, ele está vinculado a esta linguagem, esta consciência que só surgiu depois de 14 bilhões de anos de universo. Ou seja, o resultado que nós chamamos hoje de conhecimento, de consciência, de ciência, de religião, de mito, de arte, tá? Ele só surge com o universo já com 14 bilhões de anos. Tá? Então não existe vínculo da relação da física, da matéria, da física com o espírito. O espírito, o vínculo dele está no mundo dos conhecimentos. Como nós vamos tratar esse espírito? Vamos chamar ele do quê? Tá? O espírito é uma boa intenção? O espírito é uma boa vontade? O espírito é uma política? O espírito é um mito? O espírito é uma crença? O espírito é um conceito? O espírito é uma síntese artística? Como que nós vamos tratar o espírito? Tá? E a ciência nos ajuda muito nisso, porque ela centraliza todos os pensamentos. Mas não se esqueçam, o mais importante de tudo, o grande mestre, é o senso comum. Ele faz a nossa vida, ele somos nós, é o nosso coletivo, é o que nós chamamos de humanidade. Tá? Esse é o grande objetivo de tudo. Todo demais é para ajudar este aí a melhorar. Valeu, gente! Encerrado, um grande abraço para vocês e nos vemos por aí. Tchau!